Capítulo 796. O encontro de dois membros da realeza. 10. Embora Fei tenha terminado a batalha em alguns rápidos segundos, e parecia muito fácil, o rei de fato usou muita energia. Esses 4 socos foram os ataques mais poderosos que Fei já usou desde que ele entrou no caminho de um guerreiro. Quando ele usou seu primeiro soco para matar aquele mestre gigante da tribo do mar, ele se beneficiou da impressão que ele tinha deixado na mente de seu oponente há mais de 10 dias. Aquele membro da tribo do mar ainda achava que seus pontos fortes estavam no mesmo nível, mas Fei esteve trabalhando duro no Diablo Vorud subindo de nível. Embora essa luta tenha acontecido há pouco tempo, a força de Fei havia melhorado drasticamente. Como seu oponente foi um pouco descuidado e Fei estava totalmente preparado, ele foi capaz de terminar instantaneamente a batalha usando a habilidade bárbara, Bash. Antes de usar seu segundo soco, ele pensou que esses lordes da classe Sol da tribo do mar o pararam aqui porque não queriam que ele seguisse em frente. Ao entender os pensamentos deles, o rei fingiu que iria atacar pela força. Ele distraiu seus oponentes, quebrou a coordenação e maximizou sua força individual. E quando aqueles 3 lordes da classe do Sol entraram em pânico, Fei se virou e deu um soco, matando instantaneamente o mais poderoso lorde da classe Sol entre os 3. Quando Fei deu um soco pela 3ª vez, os 2 lordes da classe Sol sobreviventes da tribo da mar ainda pareciam poderosos, mas estavam aterrorizados. Ao lutar nesse nível, qualquer emoção negativa colocaria a pessoa em uma posição desvantajosa e passiva. Como nenhum dos 2 lordes da classe Sol representava uma ameaça para Fei, o rei escolheu o mais fraco e o matou instantaneamente. Depois disso, o último lorde da classe Sol ficou chocado em seu âmago, e ele não ousou mais revidar. Foi muito fácil para Fei cuidar de um inimigo que estava fugindo. Fei usou a habilidade Bárbara Bash 4 vezes, e essa habilidade consumia muito mana. Após esses 4 socos, Fei usou 1/4 de sua energia e sua mana caiu pela metade. Quando Fei bebeu a poção de mana, ele estava se recuperando lentamente, tentando colocar seu corpo em seu estado máximo. Se ele continuasse adiante, ele entraria no lugar onde aquele deus demoníaco estava revivendo. Fei não sabia o que esperar. Embora Fei estivesse acostumado a ser arrogante e tivesse muitos trunfos, ele ficou muito nervoso. Afinal, ele estaria enfrentando um deus real. Ao ler as memórias daqueles poucos membros da tribo do mar, Fei aprendeu que esse ramo da tribo do mar sempre quis reviver o deus maligno Kluivert, a quem eles adoravam. Eles queriam usar o poder desse deus do mal para restaurar a antiga glória da tribo do mar. No entanto, de acordo com esses membros da tribo do mar, esse deus maligno só poderia ser revivido em cerca de meio ano. Portanto, Fei ficou chocado que esse deus do mal iria acordar depois de apenas 2 semanas. Parecia que a tribo do mar usou um método misterioso e alcançou o inimaginável. Fei poderia escapar, mas ele não escolheu fazer isso. Depois que o deus maligno Kluivert fosse revivido, todos os humanos a 500 mil quilômetros do Mar da Fragrância seriam mortos em pouco tempo, tornando-se a comida desse deus maligno e ajudando a recuperar sua força. Se o ninho quebrasse, nenhum ovo estaria intacto. Se isso acontecesse, o Império Zenith seria afetado imediatamente. A partir do reino bizantino, a matança se espalharia da região sul de Zenith para São Petersburgo e depois para o reino Chambord. Se um deus maligno tão aterrorizante atacasse, mesmo aquela caverna subterrânea atrás de Chambord City não poderia bloquear seus ataques. Se Fei não assumisse esse risco, Chambord estaria com um grande problema. Portanto, Fei tinha que correr esse risco. Se ele pudesse atrapalhar o plano da tribo do mar de reviver esse deus maligno, seria um melhor resultado. Se ele falhasse nessa missão, ele teria que confiar no último recurso. No momento, Fei sentia como se estivesse um pouco louco também. Ele ia desafiar um deus como mortal. Não era diferente de cometer suicídio.
A única coisa em que o rei podia apostar era que esse deus do mal havia sido selado por muitos anos, e sua força provavelmente estava perto do esgotamento. Durante sua recuperação, ele seria significativamente mais fraco, dando a Fei uma oportunidade rara. No entanto, antes de enfrentar um deus assim, Fei tinha que ter certeza de que estava em seu melhor estado possível. Quando ele matou aqueles 4 lordes da classe Sol, suas terríveis ondas de energia dourada se espalharam e tiraram a vida de mais de 4.000 membros de alto nível da tribo do mar. Atualmente, Fei e Buckingham estavam cercados pelos membros da tribo do mar, que estavam furiosos, mas também assustados. No entanto, esses membros dessa raça cruel não avançaram. Eles apenas ficaram lá e observaram o deus assassino dos humanos lentamente voltar ao seu estado inicial e caminhar em direção àquele feixe de energia cinza brilhante. Buckingham seguiu o rei de perto. Depois de caminhar cerca de 1000 metros, uma grande e organizada cidade da tribo do mar apareceu. Uma gigantesca barreira de energia azul envolvia esta cidade. Fei já tinha visto isso antes. O palácio mítico, que estava no fundo do oceano sob a cidade das 2 bandeiras, também tinha uma barreira de energia em torno dela, mas essa era mais difícil e continha algum poder divino. Através da barreira de energia azul, Fei deu uma boa olhada nesta cidade antiga que tinha um estilo arquitetônico único. Ele sentiu como se uma cidade da era mítica tivesse viajado pelo espaço e pelo tempo, aparecendo bem na sua frente. Os palácios altos e extravagantes, as ruas lisas e organizadas, as muitas estátuas do deus do mar, as fontes místicas de água, as plantas coloridas, tudo parecia tão sonhador e bonito que fez Fei sentir como se fosse um paraíso. Então, esta é uma cidade da tribo do mar. É tão bonita. Buckingham murmurou incontrolavelmente. Esse feixe de energia cinza se originava de uma estrutura em forma de altar, localizada no centro desta cidade, e atravessava a barreira de energia azul e se estendia para fora, liberando a aterrorizante supressão de um deus. Guarde esse portal para mim. Fei olhou para Buckingham e disse enquanto apontava para uma estrutura em forma de portal na base da barreira de energia. Então, o rei agarrou o ombro de Buckingham e eles apareceram instantaneamente em frente ao portal. Ficou claro que esse era o único caminho para entrar e sair desta cidade. Quando Fei se moveu, dezenas de milhares de membros de alto nível da tribo do mar finalmente superaram seu medo e perseguiram Fei e Buckingham como uma inundação. Traços de luzes douradas saíram do corpo de Fei. Os aterradores selos espaciais espirituais do punho foram colocados em torno deste portal, e os membros de alto nível da tribo do mar que se aproximaram foram transformados em pedaços. No entanto, alguns deles atravessaram as pequenas fendas e atacaram. Fei os ignorou e desapareceu no portal. Com as mãos segurando a lança longa firmemente, Buckingham de alguma forma gradualmente se acalmou neste momento. Enquanto olhava para os membros de alto nível da tribo do mar que estavam atacando, ele copiou o riso heróico do rei de Chambord e disse: "Vamos lá, bastardos. Os mostrarei que, além do rei de Chambord, também tem eu, Buckingham."